Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho feito no início dos nossos programas, tenho passado para vocês o livro que nós estamos estudando durante essa semana. Iniciamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, que foi o estudo da semana passada. Hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo 4. Mas antes de iniciarmos, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, vamos então dar início nessa semana no capítulo 4 de 2 Coríntios. Você aí que tem uma Bíblia e pode acompanhar comigo lendo a Bíblia, eu estou usando aqui uma Bíblia de pastor, uma Bíblia traduzida em português pelo João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Esta é uma Bíblia corrigida do ano de 1995. Essa edição ela pode estar um pouco diferente de uma versão mais atualizada ou até de uma outra que você possui de um outro autor, por exemplo, King James. Mas sempre a explicação que ela vem aqui revelada pelo Espírito Santo é uma só. A tradução pode estar um pouquinho invertida de uma outra situação, pois a Bíblia ela foi traduzida em grego, aramaico e hebraico, onde eram as escritas da época. Então nós vamos às vezes encontrar uma outra passagem que tem uma tradução um pouco ali mudada, mas sempre com o mesmo fundamento. Então, se você pode acompanhar comigo aí, vamos iniciar. O título em 2 Coríntios, capítulo 4, da minha Bíblia é Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vamos dar uma parada aqui no número 4 já, para poder compreender esses 4 versículos que Paulo já inicia, principalmente onde ele fala que não devemos estar andando com astúcia dentro da explicação da palavra e muito menos falsificando a palavra de Deus. Essa passagem, quando ele diz assim, é onde nós vemos, infelizmente, algumas pessoas que se dizem até doutores da lei, que fizeram teologia, que têm cursos, que vivem pregando aí em todos os lugares, mas infelizmente não pregam a palavra verdadeira. Por qual motivo eles não fazem isso? Porque hoje, infelizmente, e é bíblico, muitas lideranças estão usando do artifício de apenas colocar dentro do local onde está pregando algo que possa somente deixar as pessoas ali felizes, alegres, dando a elas um alimento indesejável,
um alimento que não vai trazer para elas nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de alerta sobre o que realmente há necessidade de se falar. Onde não vai trazer a elas nenhum tipo de alerta da necessidade das coisas que estão acontecendo neste mundo, onde deveria ser dito e falado. Ou seja, estão ali manipulando as passagens bíblicas, dizendo: eu acho que foi assim, foi desta forma, aconteceu assim. Vamos dar um pequeno exemplo de algumas passagens. A passagem que fala que Elias foi arrebatado ali na frente de Eliseu, o que acontece nessa passagem? Ela diz que havia uma carruagem de fogo, mas também um redemoinho. Mas muitos insistem em dizer que Elias foi arrebatado ali num carro de fogo. E se você prestar atenção, onde eu sempre falo no meu podcast, que você, para poder compreender, para poder entender, você tem que ler um capítulo inteiro, um capítulo antes inteiro, um capítulo depois inteiro. Muitas vezes a passagem está até em outro livro, sendo comentado com outro autor. Então é aprender a buscar o texto e o contexto dentro da Bíblia. Porque a Bíblia ela tem uma série de passagens que ela não fala somente ali naquilo que está sendo dito, ela pode estar em outro livro também. Então essa parte de Elias, ele foi ali levado aos céus por um redemoinho. Mas algumas pessoas preferem dizer que foi ali por uma carruagem de fogo. E sai ali uma pregação, sai ali uma ótima palavra, envolve todo mundo em cima disso daí. E aqueles que estão na nave da igreja, que não estão habituados a ler, a buscar entendimento, compreendimento da palavra, acabam acreditando que é aquilo mesmo. E quando nós levamos uma palavra, um estudo como este daqui, a pessoa acaba se confundindo e dizendo: ah, mas eu aprendi que foi de outra forma. E não é assim. Por esse motivo, nós temos aí pessoas de alto conceito, não somente em rede social, mas também em cima de altares, que realmente pregam palavras verdadeiras. Pessoas que não têm curso de teologia, mas são todos eles instruídos pelo Espírito Santo, assim como eu sou, para levar para vocês. Por esse motivo, nós deixamos aí em aberto a nossa caixa de mensagem, onde você possa não somente fazer uma crítica, fazer ali um elogio, mas também deixar sua pergunta. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz assim, no número 4, o Deus desse século, vamos compreender de quem ele está falando. Se você estuda a Bíblia, você já sabe que está falando de Satanás. O Deus deste século, ou príncipe deste mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até o fim da sua história. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles à verdade e à glória do Evangelho, a fim de que não serem salvos. A solução para esta trágica situação é neutralizar a atividade dele mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não. Então, o que foi que eu acabei de falar aqui sobre a palavra que ela é falsificada? Uma palavra que não leva as pessoas a terem a verdadeira identidade com Cristo. Então, há muitas pessoas, infelizmente, que estão pregando, não pelo Espírito Santo, mas pela carne. E isso faz
com que muitas pessoas acabam se desviando dos caminhos verdadeiros de Jesus Cristo. Mas quando alguém está pregando a verdade, é só você reparar quando é uma pessoa que está realmente com o Espírito Santo. Ele não faz delongas em suas mensagens. Ele não faz aquelas, como que eu posso dizer no português mais claro, ele não fica enchendo linguiça para que você possa compreender. Ele vai somente ali na Bíblia, explicando texto com texto e cada uma das passagens corretamente. Tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo deixa bem claro aqui em 2 Coríntios sobre essa questão. Vamos continuar a partir do versículo 5. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vamos dar uma parada no número 7 e ler um pouco da explicação aqui dessa variante, que diz assim: esse tesouro em vaso de barro, do versículo 7. O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus. Que nossas fraquezas, aflições e sofrimentos nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permite que a sua vida seja manifesta em nossos corpos. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de ser um vaso de barro, por excelência do poder de Deus. Sabemos que o barro, nós fomos feitos do barro, então já começa por aí. E nós sabemos que o barro, ele sendo um vaso feito com um barro comum, sem nenhum tipo de mistura para deixar ele mais resistente, ele não vai trincar com muita facilidade, ele não vai quebrar com muita facilidade. Mas aqui está falando sobre este barro, que ele trinca, que ele deixa rachaduras e que ele fica um pouco mais frágil. E nesta perplexidade que é falada aqui com Paulo, nós, quando estamos muito fracos, quando estamos muito afetados por alguma tribulação, somos revestidos com o Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fortalecer. Por esse motivo, ele cita essa questão de nos comparar com um vaso, sendo um tesouro para Jesus. Nós somos tesouro da casa do Pai. Esse vaso de barro é um tesouro. Ele é frágil, mas é revestido. Ele é forte. Muitos acham que o cristão que está dentro da igreja são pessoas muito fáceis de lidar, que eles não têm maldade no coração. E não é assim. Nós estamos sempre muito bem revestidos. Nós estamos muito firmes. Podemos não ter maldade no coração, mas temos o Espírito Santo que nos fortalece. Vamos continuar então, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É um versículo aqui em 2 Coríntios muito utilizado por pessoas que levam
a palavra de Deus. Vamos ver aqui a tribulação que é usada aqui dentro dessa relevante para compreender. Atribulados, mas não angustiados. Se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornarem insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Então vamos novamente falar sobre estarmos escudados. Quando ela diz assim, em tudo somos atribulados, porque você que está fora da igreja, você percebe que muitas vezes não há tanta perseguição na sua vida para que você não fique ali afetado psicologicamente para buscar a Cristo, para buscar a salvação e começar a frequentar uma igreja. Logo a situação se reverte. Mas já aquele que vem, nós deixamos bem claro essa questão para uma pessoa que aceita Jesus quando fazemos os clamores. Já aquela pessoa que aceita Jesus e passa a fazer parte do corpo de Cristo, todos os dias passará por situações adversas. Será perseguido, será atribulado, será ali acusado, mas a palavra diz que as enfermidades não te atacarão com mais facilidade como era antigamente. Quer ver um exemplo? Dores de cabeça, enxaqueca. Tem muita gente aí que antes de aceitar Cristo tinha dores de cabeça constante, vivia tomando medicamentos todos os dias, 3, 4 tipos de medicamento, e essa dor de cabeça não cessava. Agora que está com Cristo, não passa mais próximo de farmácia para comprar medicamento de dor de cabeça. Eu mesmo não sei quando foi a última dor de cabeça que eu tive. Não lembro quando foi. Então vamos terminar aqui essa leitura da primeira parte do nosso programa e depois nós vamos partir para o capítulo 5. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isso e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne absolutamente ação de graça para a glória de Deus. Então nós terminamos aqui a leitura do capítulo 4 e nós temos mais algumas variantes aqui quando ele diz assim, entregue à morte. Para um cristão ministrar a vida a outra pessoa, ele deve compartilhar do sofrimento de Cristo e experimentar na sua própria vida a operação da morte. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor de Cristo farão que nossa vida ministre a graça ao próximo. Jesus ensinou a esse mesmo grande princípio de quebrantamento em Jó. Então, se você sabe da passagem de Jó, Jó é um homem rico, um homem que tinha muitas posses, ele perde tudo, ele fica doente, fica só sua esposa com ele, perde filhos, perde os bens, perde neto. E nós vemos que essa tribulação toda que Jó passa, ele depois é condecorado 100 vezes mais. Então é necessário passar por muitas coisas. E nós vamos dar uma parada agora nesse momento, para que você possa aí ficar com os nossos apoiadores, e eu já volto com o segundo bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra
as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre tenho feito no início dos nossos programas, tenho passado para vocês o livro que nós estamos estudando durante essa semana. Iniciamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, que foi o estudo da semana passada. Hoje vamos dar continuidade a partir do capítulo 4. Mas antes de iniciarmos, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Pois bem, vamos então dar início nessa semana no capítulo 4 de 2 Coríntios. Você aí que tem uma Bíblia e pode acompanhar comigo lendo a Bíblia, eu estou usando aqui uma Bíblia de pastor, uma Bíblia traduzida em português pelo João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. Esta é uma Bíblia corrigida do ano de 1995. Essa edição ela pode estar um pouco diferente de uma versão mais atualizada ou até de uma outra que você possui de um outro autor, por exemplo, King James. Mas sempre a explicação que ela vem aqui revelada pelo Espírito Santo é uma só. A tradução pode estar um pouquinho invertida de uma outra situação, pois a Bíblia ela foi traduzida em grego, aramaico e hebraico, onde eram as escritas da época. Então nós vamos às vezes encontrar uma outra passagem que tem uma tradução um pouco ali mudada, mas sempre com o mesmo fundamento. Então, se você pode acompanhar comigo aí, vamos iniciar. O título em 2 Coríntios, capítulo 4, da minha Bíblia é Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século
cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vamos dar uma parada aqui no número 4 já, para poder compreender esses 4 versículos que Paulo já inicia, principalmente onde ele fala que não devemos estar andando com astúcia dentro da explicação da palavra e muito menos falsificando a palavra de Deus. Essa passagem, quando ele diz assim, é onde nós vemos, infelizmente, algumas pessoas que se dizem até doutores da lei, que fizeram teologia, que têm cursos, que vivem pregando aí em todos os lugares, mas infelizmente não pregam a palavra verdadeira. Por qual motivo eles não fazem isso? Porque hoje, infelizmente, e é bíblico, muitas lideranças estão usando do artifício de apenas colocar dentro do local onde está pregando algo que possa somente deixar as pessoas ali felizes, alegres, dando a elas um alimento indesejável, um alimento que não vai trazer para elas nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de alerta sobre o que realmente há necessidade de se falar, onde não vai trazer a elas nenhum tipo de alerta da necessidade das coisas que estão acontecendo neste mundo, onde deveria ser dito e falado. Ou seja, estão ali manipulando as passagens bíblicas, dizendo: eu acho que foi assim, foi desta forma, aconteceu assim. Vamos dar um pequeno exemplo de algumas passagens. A passagem que fala que Elias foi arrebatado ali na frente de Eliseu, o que acontece nessa passagem? Ela diz que havia uma carruagem de fogo, mas também um redemoinho. Mas muitos insistem em dizer que Elias foi arrebatado ali num carro de fogo. E se você prestar atenção, onde eu sempre falo no meu podcast, que você, para poder compreender, para poder entender, você tem que ler um capítulo inteiro, um capítulo antes inteiro, um capítulo depois inteiro. Muitas vezes a passagem está até em outro livro, sendo comentado com outro autor. Então é aprender a buscar o texto e o contexto dentro da Bíblia. Porque a Bíblia ela tem uma série de passagens que ela não fala somente ali naquilo que está sendo dito, ela pode estar em outro livro também. Então essa parte de Elias, ele foi ali levado aos céus por um redemoinho, mas algumas pessoas preferem dizer que foi ali por uma carruagem de fogo, e sai ali uma pregação, sai ali uma ótima palavra, envolve todo mundo em cima disso daí, e aqueles que estão na nave da igreja, que não estão habituados a ler, a buscar entendimento, compreendimento da palavra, acabam acreditando que é aquilo mesmo. E quando nós levamos uma palavra, um estudo como este daqui, a pessoa acaba se confundindo e dizendo: ah, mas eu aprendi que foi de outra forma. E não é assim. Por esse motivo, nós temos aí pessoas de alto conceito, não somente em rede social, mas também em cima de altares, que realmente pregam palavras verdadeiras. Pessoas que não têm curso de teologia, mas são todos eles instruídos pelo Espírito Santo, assim como eu sou, para levar para vocês. Por esse motivo, nós deixamos aí em aberto a nossa caixa de mensagem, onde você possa não somente fazer uma crítica, fazer ali um elogio, mas também deixar sua pergunta. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz assim, no número 4, o Deus desse século, vamos compreender de quem ele está falando. Se você estuda a Bíblia, você já sabe, está falando de Satanás.
O Deus deste século, ou príncipe deste mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até o fim da sua história. Aqueles que não se submetem a Jesus Cristo permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles à verdade e à glória do Evangelho, a fim de que não serem salvos. A solução para essa trágica situação é neutralizar a atividade dele mediante a intercessão e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer ou não. Então, o que foi que eu acabei de falar aqui sobre a palavra que ela é falsificada? Uma palavra que não leva as pessoas a terem a verdadeira identidade com Cristo. Então, há muitas pessoas, infelizmente, que estão pregando, não pelo Espírito Santo, mas pela carne. E isso faz com que muitas pessoas acabam se desviando dos caminhos verdadeiros de Jesus Cristo. Mas quando alguém está pregando a verdade, é só você reparar quando é uma pessoa que está realmente com o Espírito Santo. Ele não faz delongas em suas mensagens. Ele não faz aquelas, como que eu posso dizer no português mais claro, ele não fica enchendo linguiça para que você possa compreender. Ele vai somente ali na Bíblia, explicando texto com texto e cada uma das passagens corretamente. Tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo deixa bem claro aqui em 2 Coríntios sobre essa questão. Vamos continuar a partir do versículo 5. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vamos dar uma parada no número 7 e ler um pouco da explicação aqui dessa variante, que diz assim: esse tesouro em vaso de barro, do versículo 7. O cristão é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas, lágrimas, aflições, perplexidades, fraquezas e temores. Mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que nele está. O cristianismo não é a eliminação da fraqueza, nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana. Isso significa que em toda aflição podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus, que nossas fraquezas, aflições e sofrimento nos tornam totalmente receptivos à graça abundante de Cristo e permite que a sua vida seja manifesta em nossos corpos. Então, vamos falar um pouco sobre essa questão de ser um vaso de barro, por excelência do poder de Deus. Sabemos que o barro, nós fomos feitos do barro, então já começa por aí. E nós sabemos que o barro, ele sendo um vaso feito com um barro comum, sem nenhum tipo de mistura para deixar ele mais resistente, ele não vai trincar com muita facilidade, ele não vai quebrar com muita facilidade. Mas aqui está falando sobre este barro, que ele trinca,
que ele deixa rachaduras e que ele fica um pouco mais frágil. E nesta perplexidade que é falada aqui com Paulo, nós, quando estamos muito fracos, quando estamos muito afetados por alguma tribulação, somos revestidos com o Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos fortalecer. Por esse motivo, ele cita essa questão de nos comparar com um vaso, sendo um tesouro para Jesus. Nós somos tesouro da casa do Pai. Esse vaso de barro é um tesouro. Ele é frágil, mas é revestido. Ele é forte. Muitos acham que o cristão que está dentro da igreja são pessoas muito fáceis de lidar, que eles não têm maldade no coração. E não é assim. Nós estamos sempre muito bem revestidos. Nós estamos muito firmes. Podemos não ter maldade no coração, mas temos o Espírito Santo que nos fortalece. Vamos continuar então, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É um versículo aqui em 2 Coríntios muito utilizado por pessoas que levam a palavra de Deus. Vamos ver aqui a tribulação que é usada aqui dentro dessa relevante para compreender. Atribulados, mas não angustiados. Se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida, absolutamente nenhuma aflição, perturbação, enfermidade ou tragédia provocará nossa derrota espiritual. Quando as circunstâncias exteriores se tornarem insuportáveis e nossos recursos humanos se esgotam, os recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver nossa fé, esperança e força. Deus não abandonará seus filhos fiéis em nenhuma circunstância. Então vamos novamente falar sobre estarmos escudados. Quando ela diz assim, em tudo somos atribulados, porque você que está fora da igreja, você percebe que muitas vezes não há tanta perseguição na sua vida para que você não fique ali afetado psicologicamente para buscar a Cristo, para buscar a salvação e começar a frequentar uma igreja. Logo a situação se reverte. Mas já aquele que vem, nós deixamos bem claro essa questão para uma pessoa que aceita Jesus quando fazemos os clamores. Já aquela pessoa que aceita Jesus e passa a fazer parte do corpo de Cristo, todos os dias passará por situações adversas. Será perseguido, será atribulado, será ali acusado, mas a palavra diz que as enfermidades não te atacarão com mais facilidade como era antigamente. Quer ver um exemplo? Dores de cabeça, enxaqueca. Tem muita gente aí que antes de aceitar Cristo tinha dores de cabeça constante, vivia tomando medicamentos todos os dias, 3, 4 tipos de medicamento, e essa dor de cabeça não cessava. Agora que está com Cristo, não passa mais próximo de farmácia para comprar medicamento de dor de cabeça. Eu mesmo não sei quando foi a última dor de cabeça que eu tive. Não lembro quando foi. Então vamos terminar aqui essa leitura da primeira parte do nosso programa e depois nós vamos partir para o capítulo 5. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus
e nos apresentará convosco. Por tudo isso e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne absolutamente ação de graça para a glória de Deus. Então nós terminamos aqui a leitura do capítulo 4 e nós temos mais algumas variantes aqui quando ele diz assim: entregue à morte. Para um cristão ministrar a vida a outra pessoa, ele deve compartilhar do sofrimento de Cristo e experimentar na sua própria vida a operação da morte. A abnegação, a aflição, a decepção e o sofrimento por amor de Cristo farão que nossa vida ministre a graça ao próximo. Jesus ensinou a esse mesmo grande princípio de quebrantamento em Jó. Então, se você sabe da passagem de Jó, Jó é um homem rico, um homem que tinha muitas posses, ele perde tudo, ele fica doente, fica só sua esposa com ele, perde filhos, perde os bens, perde neto. E nós vemos que essa tribulação toda que Jó passa, ele depois é condecorado 100 vezes mais. Então é necessário passar por muitas coisas. E nós vamos dar uma parada agora nesse momento, para que você possa aí ficar com os nossos apoiadores, e eu já volto com o segundo bloco. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Estamos aqui fazendo estudo sobre 2 Coríntios, capítulo 4 e capítulo 5. Então vamos dar continuidade no capítulo 5, a partir do versículo 11, onde nós temos um título aqui que diz assim: O Ministério da Reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadindo os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que, na vossa consciência, sejamos também manifestos. Versículo 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam da aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Vamos dar uma parada no 14 aqui, para explicar uma coisa que tem acontecido muito nos últimos tempos. Então aqui ele diz aqui no 14 assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Há muitas pessoas hoje, já de alguns anos para cá, que vêm buscando na ciência uma fórmula, um jeito de ficar um pouco mais
fazer com que o seu corpo possa suportar um pouco mais a idade. Querem rejuvenescer de qualquer jeito, ou até colocar o seu corpo em inanição de alguma forma, seja ali, entre aspas, está vendo muito filme de ficção, colocar ali na criogenia ou em outra situação, para ser acordado num futuro onde acha que naquele futuro vai estar melhor. Isso não existe de forma alguma dentro da nossa época. Não há ciência que ainda possa elaborar tal processo sobre isso. Nós vemos isso em filmes de ficção, mas dentro da realidade isso não existe. Então não adianta nada a pessoa dormir dentro de um tanque elaborado para permanecer um pouco mais jovem, para tomar vários medicamentos, fazer várias cirurgias, achando que vai ter ali um resultado que vai fazer com que ela viva mais. Primeiro, para que você quer viver mais neste mundo se esse mundo não nos pertence? Essa é a primeira situação. Porque este mundo é do príncipe maligno. Tudo isso aqui é de Satanás. Paulo deixou bem claro que ele toma conta e toma posse disso daqui porque Deus permite. E ele tem ali o seu tempo e tem ali um determinado limite para poder comandar. Agora, para que você quer ficar num lugar que você só vai passar por tribulação, só vai passar por problemas? Você precisa imaginar que você está aqui de passagem, que este corpo, como já falamos aqui, é um vaso de barro, que vai chegar uma hora que nós iremos envelhecer. Se estiver revestido com o Espírito Santo, você vai envelhecer o corpo, sua pele vai ficar enrugada, você vai passar essa imagem que está ficando mais velho devido à idade, mas você ainda com sua mente, com seu coração, estará ainda em plena atividade, até o momento que Deus vê que a sua missão já está ela totalmente cumprida e irá te recolher. Agora, por que você quer ficar num mundo que não nos pertence? Não adianta querer viver muito tempo aqui. Eu, por exemplo, eu peço a Deus que Ele permita que eu fique aqui até que os projetos que foi me dado sejam eles cumpridos. Pois meus filhos já estão crescidos, meus filhos já estão casados. Tudo que eu tive que passar para eles, eu já passei. Posso ensinar para eles um pouco mais, é claro que posso. Posso ensinar para eles um pouco mais, e é o que estou fazendo. Mas a própria palavra diz que um passarinho, quando ele nasce, quando ele é alimentado ali pelos seus pais, e após ele criar suas asas e voar, os pais não vão vê-lo mais. E assim é com nossos filhos. Após eles crescerem e se casar, ali ficarão somente o casal, homem e mulher. Os filhos irão buscar o seu rumo. Eu irei continuar orando por eles. Irei continuar ensinando a eles, principalmente com o meu comportamento e a minha vida espiritual que eu levo hoje, para que eles possam entender que eu sou um homem de Cristo. Irei continuar fazendo esse trabalho. Mas não penso em querer ficar aqui para toda a vida. Não, não quero ficar aqui. Eu quero ser chamado por Cristo. Se houver um arrebatamento amanhã, já quero ir da primeira leva. Já quero ir. Não quero ficar. E é isso que Paulo está deixando bem claro nessa questão aqui. Vamos continuar a partir do versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Já falei sobre essa questão. Número 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele
que por ele morreu e ressuscitou. 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos dar uma paradinha aqui para podermos entender essa passagem também, que é muito utilizada em pregações. Nova criatura é. Mediante a palavra criativa de Deus, os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. O crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Cristo, que compartilha da sua glória, que experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento, e que vive em santidade. Então vamos lá. Essa palavra, nova criatura ela é muito empregada quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, ali quando estamos clamando, durante um culto ou até mesmo em outro lugar, falando da palavra de Deus, ou quando a pessoa é batizada nas águas, independente da sua idade. Porque aqui nós costumamos levar as águas o jovem ou uma jovem a partir dos seus 12 anos de idade. Essa nova criatura, ela vai mudar totalmente o seu jeito de ser, porque agora ela vive em Cristo. E essa mudança acontece a olhos vistos de qualquer um, onde a pessoa que estiver andando, uma pessoa que estiver te vendo, uma pessoa que há muito tempo não te via, ela vai ver essa mudança que está acontecendo na sua vida a partir do momento que você aceitou a Cristo. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. As vestes que você vestia antigamente serão mais comportadas agora. O seu comportamento ele muda totalmente. O seu jeito de andar muda, porque as pessoas olham ali e falam: aquele pelo andar é cristão. O seu jeito de falar se torna manso. Você não tem mais aquela agressividade ao lidar com as pessoas que vão te agredir verbalmente, e você vai lidar com elas com mais calma. Acontece uma série de mudanças na vida de uma pessoa quando cita aqui que nova criatura é. Então vamos continuar aqui a partir do versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então vamos dar uma lida aqui, na explicação do versículo 18, diz assim: não reconciliou consigo mesmo. A reconciliação é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção. Refere-se à restauração do pecador, à comunhão com Deus. O pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação dele. Essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. Mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. A reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo do pecador. A Igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação para conclamar
todas as pessoas a se reconciliarem com Ele. Então vamos compreender sobre essa questão do pecado. Já falei aqui em outros estudos da onde se originou o pecado. Muitas pessoas ainda não compreendem que o pecado ele se originou com a desobediência de Adão e a desobediência de Eva no momento que comeram do fruto proibido. E ali o pecado ele tomou posse do ser humano. E Deus vendo aquilo, Deus se entristeceu, pois tudo que ele havia criado, principalmente o melhor de todos, que era a sua imagem e a sua semelhança, foi do lado do pecado para estar ali querendo levar vantagem em alguma coisa. Mas isso daí não foi a única sucessão de erros, onde o pecado ele foi crescendo habitualmente sobre todos os homens e as mulheres e crianças que estavam sobre a terra, onde chegou ali ao ponto da Torre de Babel, onde chegou até a Arca de Noé, onde ali Deus ele viu a necessidade de acabar com tudo, mas voltou atrás, até que chega um determinado ponto onde Cristo vem aqui na terra por nós. Por essa palavra, ela se diz que Cristo se fez pecado. Cristo veio para poder reconciliar conosco esta questão do pecado. Esta reconciliação, ela faz com que nós sejamos perdoados por Deus para sermos salvos. Mas isso, ela engloba uma série de coisas para se dar um bom resultado. Primeiro vem a fé em Cristo. Segundo vem a fidelidade. Terceiro vem onde você realmente crê que há um único Deus, que você vai adorar somente a Ele. O perdão, ele é totalmente voltado a Deus. Se você não tiver perdão de todas as coisas, de forma alguma você vai chegar a ter a sua salvação. Então nós vemos que esta parte que fala da reconciliação, ela é muito importante sobre essa questão de nós sermos salvos em todos esses termos. E eu falei aqui sobre o pecado, e nós temos mais um pouco aqui a falar sobre isso. O versículo 21 que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a explicação aqui na minha Bíblia diz assim: as Escrituras não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como o imaculado Cordeiro de Deus. Cristo tomou sim nossos pecados sobre si, e Deus, Pai, o fez o objeto do seu juízo ao tornar-se ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Jesus, ao sofrer nossos castigos na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores, sem violar a sua própria justiça. Então, quando nós falamos que Cristo se fez pecado, não é que Cristo pecou, igual muita gente diz aí, infelizmente. Cristo não cometeu erros, Cristo não pecou. Nem no momento que ele entra ali no templo e vê aqueles mercadores vendendo todas aquelas coisas, e ele chuta, derruba tudo aquilo, aquilo não foi pecado. Jesus não estava atrapalhando a vida de ninguém. Haviam ali pessoas que estavam trabalhando, entre aspas, mas trabalhando errado, que é o caso de hoje, de pessoas que vendem produtos que são falsificados. Eles estavam ali vendendo coisas que não era o local para ser vendido, porque dentro da igreja não pode haver esse tipo de coisa. Quando eu digo dentro da igreja, são imediações. Não pode ser dentro, não pode ser fora, não pode ser na porta, igual muita gente costuma fazer. Há uma festividade, faz ali a festa, aí na porta da igreja coloca as coisas para ser vendida. Está errado isso daí. Está totalmente errado. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Eu vejo, mas não falo nada. Acontece em vários ministérios.
Eu não concordo com isso. Não concordo. Não é isso que é falado e explicado na Bíblia. Porque Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele nos sustenta, Ele vai nos dar condição. Se você não está conseguindo administrar o seu departamento, para que tenha ali um financeiro para fazer uma festividade, sinto muito, não faça. Não faça. Eu não sei aonde você está neste momento, eu não sei como está a sua vida, mas Deus sabe. De repente você precisa aí se reconciliar neste momento. E você achou que esse é o momento. Você está aí com a gente acompanhando o programa Estudo Bíblico e gostou da explicação. Fala aí, eu quero voltar para Cristo agora. Eu quero aceitar Jesus novamente como o meu único Salvador. Então eu vou fazer uma oração para você e para aquele que nunca teve junto conosco, que ainda não aceitou a Cristo. Se você puder fechar seus olhos, feche. Se você puder colocar a mão no seu coração, ponha. Se puder dobrar seu joelho, coloque. Mas eu vou fazer uma oração para você agora que quer aceitar Jesus Cristo na sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, não sabemos, ó Deus, aonde está chegando este audiovisual, este programa. Em que lugar do mundo, em que ocasião, em que estado, em que casa está chegando. Como está a vida desta pessoa. Ela pode estar atravessando situações adversas, talvez sendo desenganada pela medicina ou até pensando o Senhor num ato de suicídio. Mas agora ela sentiu no coração de aceitar seu filho amado, ou aceitou neste momento para que ele seja seu único advogado e salvador. Por isso eu lhe peço, envia seus anjos, Pai, na casa desta pessoa, para que ele possa sentir o seu poder. Toca agora, Senhor, no coração dessa pessoa, seja ele homem, mulher, criança, jovem, e renova com ele, com seu Espírito Santo, dando a ele um fôlego de vida, fortalecendo, Pai, porque santo Tu és. E cremos, Senhor, que iremos nos encontrar quando o Senhor nos chamar, em nome de Jesus. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até o próximo programa. Assim querendo Deus.